Tanto é verdade que em democracias avançadas como a Suíça, a França, os Estados Unidos, essas decisões só são tomadas em plebiscito e referendo. Nenhum político ousa desmobilizar o sistema de justiça criminal sem levar ao escrutínio público. Porque quem paga o custo da decisão é o cidadão. Esse é o maior crime cometido contra a sociedade brasileira nos últimos 40 anos. É quem não tinha competência e capacidade para decidir, decidiu naquilo que é mais valioso para nós, a nossa vida e a nossa segurança. A Secretaria de Estado de Segurança Pública inaugurou na manhã desta segunda-feira, dia 25 de janeiro, uma nova ala para abrigar os reeducandos que trabalham na Penitenciária Central do Estado. Esteve cumprindo um mandado de prisão em aberto contra um reeducando da cadeia pública de Vila Bela. Dessa quarta-feira, um reeducando aqui do Centro de Ressocialização de Sorriso foi flagrado tentando entrar aqui no local com 2 celulares. No momento em que você deixa de chamar de criminoso, ou deixa de chamar de condenado ou de apenado e passa a chamar reeducando, você coloca aí uma nomenclatura que talvez tenha o objetivo de fazer com que não se enxergue esse reeducando como um criminoso, como um apenado ou como um condenado. Quando a gente perde essa conexão com a linguagem, a gente perde a nossa própria noção de realidade. E me parece que esses eufemismos utilizados assim desmedidamente nessas leis servem justamente para tirar os nossos pés do chão, tirar a nossa noção de realidade e enxergar o mundo com esses olhos, com essas lentes cor de rosa que eles tentam fazer a gente enxergar. A imprensa do Rio de Janeiro chama bandidos armados nas lajes de meninos. Não, não são meninos. Sequer são menores de idade. São bandidos maiores de idade, armados com fuzis, enfrentando a polícia e tudo ali de forma muito clara. Trabalhava a demonização da figura do, entre aspas, traficante, que eu chamo de comerciante varejista de drogas. Aqui o terrorista armado vira traficante, depois vira menino e vai suavizando. Quando eu digo que um crime não é mais um crime, é um ato desviante, eu começo a tirar a negatividade. O problema é a introjeção da ideia de que o negativo não é tão negativo assim. Um país que não condena o criminoso moralmente jamais irá condená-lo judicialmente. Uma das leis que eu mais vejo essa linguagem revolucionária sendo utilizada é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se você vai falar de adolescente, você não vai falar de crime, você vai falar de ato infracional e mais, ato infracional análogo ao crime XYZ. Então, é uma volta gigante para dizer que o adolescente não cometeu um crime. Quando o menor dá um tiro em alguém, você diz que ele não praticou homicídio. Você diz que ele praticou um ato infracional análogo ao homicídio. Aí, e para a família da vítima, você diz o quê? Que ela não morreu, né? Que o que aconteceu com ela foi uma situação análoga à morte, né? Eu gostaria até de saber, né, se é isso. Quando você vê na mídia as informações sobre crime, a palavra que se usa é violência. Violência é uma coisa abstrata. A palavra certa não é violência. A palavra certa é crime. Crime tem sempre um autor e uma vítima. E lembre-se, é em razão do crime que o direito penal existe, que o direito processual penal existe. Nós só estamos falando em prender alguém, em estabelecer munição, porque ele cometeu algo danoso. E algo danoso para quem? Para a vítima. Então é um processo de, ao mesmo tempo, eu suavizo o termo criminal para poder sumir com a figura da vítima. Então, o início qual é? O crime é algo danoso praticado por uma pessoa, o criminoso contra a vítima. Um terceiro ente entra nessa história, que é o Estado, para proteger o mais fraco, que é a vítima. Quando eu consigo sumir com a vítima, quem é o mais fraco? É o criminoso. Então, o criminoso não faz algo ruim, ele faz algo em conflito com a lei, ele faz um ato irregular ou infracional contra o poderoso Estado e não mais contra a vítima. Então, faz parte da lógica garantista sumir com a vítima nessa história
para poder colocar no lugar o criminoso. Talvez os papéis mais tristes dentro do direito penal nacional seja o papel reservado para a vítima. No Brasil, a gente se preocupa com absolutamente tudo. Nós nos preocupamos com a arbitrariedade policial, nós nos preocupamos com a garantia de todos os direitos possíveis e imagináveis para aquele que vai ser levado às barras da lei, nós nos preocupamos com o sistema investigativo, a gente só não se preocupa com a vítima. O que a gente percebe hoje, e a gente tem visto isso na imprensa cada vez mais, é que se fala muito do infrator, se fala muito de quem praticou o ato criminoso e se esquece a atenção que tem que ser dada à vítima ou à família da vítima. Na Europa, essas organizações já definiram dia e até semana das vítimas, onde são tratados, onde são lembradas as vítimas. Mas no Brasil, nós não temos nada disso. Aqui, em vez de pensar nas vítimas, nós criamos o Dia do Detento. Eu vejo da pessoa que está na delegacia comigo e o criminoso vai embora antes porque ele é de menor, ele é menor de idade, e ele vai embora porque a mãe chega mais rápido na delegacia e ele acabou de levar o celular da pessoa e ele vai para casa. E a pessoa fica lá porque ela vai depor depois, ela vai contar a versão dela depois na delegacia, tá lá sentada no banco esperando. E perceba, a população brasileira não é vítima só uma vez, ela é vítima 3 vezes. Primeiro, quando ela sofre na mão do criminoso, que é a vitimização primária. Depois, quando ela sofre com constrangimento, a perda de tempo, a ineficácia e a burocracia do processo, muitas vezes não consegue nem punir o bandido. É o Estado que faz ela sofrer. Essa é a vitimização secundária. E por último, ela sofre em razão das condições do entorno social que roubam dela até o direito de ser vítima, transferindo esse direito para o criminoso. Essa é a vitimização terciária. A vítima ela desaparece do processo como se nunca tivesse existido. Aqui no Brasil, você é assaltado e diz que você não estava prestando atenção, que você facilitou, como se fosse a sua culpa ser vítima. Não é o bandido que não pode assaltar, é você que não pode andar despreocupado na rua. Agora, recentemente, nós vimos 2 documentários, quase filmes, falando sobre 2 conhecidas homicidas do país. Um tom de compreensão do ato cometido. Mas quantos documentários nós temos no país que falem da dor de uma mãe que perdeu seu filho? Que falem da sensação de entrar naquele quarto vazio que nunca mais vai ser preenchido com a presença de um ente querido que foi morto por conta da violência.